O hemisfério norte da Terra estava coberto por enormes geleiras da Idade do Gelo quando um grupo de caçadores-coletores no sul da Turquia começou a construir o que seria o primeiro templo conhecido do mundo. Mais um. O local chamado Göbekli Tepe foi construído cerca de 12 mil anos atrás, com algumas partes parecendo ainda mais antigas. No entanto, como o antigo templo é tão vasto e complexo, os arqueólogos estão ocupados em escavá-lo desde sua descoberta em 1994. Ao longo do caminho, eles descobriram estranhas esculturas de animais, enormes pilares de pedra e as primeiras evidências conhecidas de rituais megalíticos. Mas apesar de todos esses anos de pesquisa, eles ainda estão trabalhando para desvendar os maiores mistérios no sítio. Quem o construiu e por quê? O design e a idade de Göbekli Tepe capturaram a imaginação do público por décadas. Tem sido o assunto de cobertura da imprensa e documentários amplamente difundidos e frequentemente ofegantes, bem como de inúmeras teorias da conspiração de alienígenas e alegações fantásticas sobre civilizações antigas e tecnologicamente avançadas. Alguns cientistas, principalmente aqueles não ligados ao grupo central que estava no local, especularam que Göbekli Tepe era na verdade um observatório astronômico, ou talvez até mesmo o Jardim do Éden bíblico. Existem duas afirmações principais para as quais aqueles que pensam que Göbekli Tepe tinha conexões celestiais. Sugere-se que o local estava alinhado com o céu noturno, principalmente com a estrela Sirius, porque a população local adorava a estrela, como outras culturas da região que fizeram milhares de anos depois. Outros afirmam que as esculturas em Göbekli Tepe registraram o impacto de um cometa que atingiu a Terra no final da Idade do Gelo. Se alguma dessas coisas for verdade, a idade extrema de Göbekli Tepe faria dele o mais antigo sítio astronômico conhecido do mundo. No entanto, essas afirmações sobre conexão de Göbekli Tepe com o céu noturno foram amplamente rejeitadas pela equipe principal que estava escavando o templo. Segundo eles, embora o sítio arqueológico esteja notavelmente bem preservado, as forças do tempo mudaram a localização de certos elementos. Por exemplo, estudos sugerem que alguns dos pilares foram removidos e reciclados em outro lugar. Além disso, as civilizações posteriores da área e, mais recentemente, os agricultores reorganizaram partes de certos pilares, até mesmo quebrando-os em pedaços. Desde então, os pesquisadores tentaram ao máximo restaurar os pilares de Göbekli Tepe em seus locais originais, mas o layout inicial dos impressionantes edifícios redondos do local permanece em debate. Isso torna impossível, no momento, para os arqueólogos saber se Göbekli Tepe teve algum significado astronômico ou não. Mas há outra razão potencial mais óbvia para duvidar de que os edifícios do local já foram alinhados com as estrelas. Existe a possibilidade significativa de estarmos lidando com estruturas cobertas. Esse fato por si só impõe limitações para o fundo de observatórios do céu. Para a equipe de pesquisas de Göbekli Tepe, a verdade do local como eles o veem é igualmente surpreendente, mesmo sem a conexão astronômica. Os arqueólogos suspeitaram que os humanos só começaram a construir sociedades e estruturas complexas após a invenção da agricultura. Eles também pensaram que religiões complexas só surgiram depois desses eventos. Göbekli Tepe derruba essas teorias. O local fica no centro do Crescente Fértil, uma região do Oriente Médio historicamente considerada o berço da agricultura, da escrita e muito mais. No entanto, Göbekli Tepe era uma sociedade pré-agrícola. Foi construído antes de as pessoas da região começarem a cultivar. Olhando de relance, Göbekli Tepe parece uma colina comum. Portanto, os pesquisadores originalmente não pensaram muito nisso quando algumas estruturas de pedra escassas foram descobertas no topo da colina, lá na década de 1960. Mas, em 1994, quando Klaus Schmidt, do Instituto Arqueológico Alemão, estava terminando alguns trabalhos de escavação em um assentamento da Idade da Pedra próximo, ele decidiu reexaminar o topo da colina Göbekli Tepe. E, para sua surpresa, ele reconheceu que os poucos vestígios que encontrou na superfície tinham elementos semelhantes, sugerindo que poderia haver muito mais ali embaixo enterrados. Ao longo dos anos que se seguiram, a escala impressionante de sua descoberta tornou-se clara. A colina inteira foi construída por humanos. Toda aquela sujeira esconde dezenas de estruturas espalhadas por uma área de cerca de 300 metros de largura e 15 metros de altura.
As pessoas que construíram o local construíram círculos de pedras grandes e intrinsecamente decorados, enterrando-os posteriormente na areia. A descoberta enviou ondas de choque pela comunidade arqueológica, porque Göbekli Tepe não poderia ter sido construída por fazendeiros. A agricultura não existia realmente naquele ponto. Além disso, sem animais de cargas domesticados ou ferramentas de metal para aliviar a carga, Göbekli Tepe teria que ter sido construído com instrumentos rudimentares e mãos humanas. Aos 12.000 anos, Göbekli Tepe antecedeu as civilizações mais antigas conhecidas da humanidade. Seus templos megalíticos foram cortados de rochas milênios antes das pirâmides, que têm em torno de 4.500 anos no Egito. Stonehenge tem 5.000 anos na Inglaterra e Nabta Plaja de 7.000 anos, o mais antigo sítio astronômico conhecido. Parece até que a construção em algumas partes de Göbekli Tepe pode ter começado há 14.000 ou 15.000 anos atrás. Ainda assim, não há nenhuma evidência sugerindo que as pessoas realmente viviam em Göbekli Tepe. Não houve enterros e nem casas aparentes. Portanto, para entender melhor quem eram os visitantes do local, os cientistas foram forçados a olhar para a zona rural mais próxima. Quando fizeram isso, encontraram sinais de que durante séculos antes do aparecimento de Göbekli Tepe, os caçadores-coletores da Idade da Pedra na região pareciam estar construindo pequenos assentamentos permanentes onde viviam em comunidade, compartilhando seus recursos. E se isso for confirmado, esse compartilhamento pode ter ajudado a gerar a criação da sociedade. Mas mesmo assim, por que os caçadores-coletores dessas comunidades vizinhas aparentemente trabalharam juntos em grande número para construir Göbekli Tepe? A resposta a essa pergunta continua sendo um de seus maiores mistérios remanescentes. Apenas um punhado das gigantescas salas circulares e ovais de Göbekli Tepe foram escavadas até agora, mas pesquisas mostram que muitas outras ainda estão enterradas no local. Cada uma dessas salas redondas é definida por um anel de enormes pilares em forma de T. A maioria dos pilares apresenta esculturas ornamentadas de sinal como cobras, raposas, javalis, pássaros e outras criaturas. Os cômodos individuais também costumam ter um animal específico como tema, razão pela qual os pesquisadores sugeriram que os antigos caçadores-coletores eram os chamados animalistas. Eles acreditavam que todas as criaturas vivas tinham espíritos e os adoravam. Embora muitos dos pilares se concentrem em apenas um único animal, outras esculturas combinam sua arte em um motivo mais complexo. O pilar 43 de Göbekli Tepe é o mais proeminente deles. Este pilar cativante parece apresentar um grande abutre, outros pássaros, um escorpião e símbolos abstratos adicionais. Os arqueólogos não sabem exatamente o significado desses símbolos, mas sugerem que eles podem representar edifícios arquitetônicos. Qualquer que seja seu significado, os arqueólogos dizem que as esculturas são relevos magistrais repetidos muitas vezes, implicando o trabalho de um artesão treinado que não apenas sabia como os animais deveriam ser parecidos, mas também tinha a habilidade técnica para recriá-los. Embora o pilar 43 permaneça um mistério, a equipe de Klaus acredita que uma coisa é clara sobre os pilares em geral. Eles foram construídos em forma de T, como uma espécie de forma humana estilizada como uma pessoa e sem cabeça. Alguns chegaram mesmo a sugerir que as pessoas que adoravam no templo eram uma espécie de culto ao crânio, como povos posteriores da região que removeram cabeças de corpos enterrados para empregá-los em rituais. Essa forma T é realmente um fenômeno único desta escultura de Göbekli Tepe e dos assentamentos circundantes, e não se repete em nenhum outro lugar em nossa terra e em qualquer outra cultura, dizem os cientistas. Então, descobrir o significado pode ajudar a explicar todo o sítio. Muito embora os arqueólogos que passaram décadas escavando Göbekli Tepe possam não estar dispostos a fazer especulações ousadas sobre o significado original do pilar 43, outros pensam diferente. Em 2017, um par de engenheiros químicos ganhou as manchetes globais ao afirmar que foram capazes de conectar esculturas de animais nos pilares de Göbekli Tepe às posições de vários grupos de estrelas no céu da Terra há muitos milênios. Em um artigo publicado na revista Mediterranean Archaeology and Archaeometry, eles argumentaram que a chamada Pedra do Abutre, esculpida no pilar 43, é um caminho da data para um ataque catastrófico de cometa há 13.000 anos. Essa ideia ganhou muita atenção porque os cientistas já suspeitavam que um cometa atingiu a Groenlândia nesta época, potencialmente desencadeando o período Dryas mais jovens.
Parece que Göbekli Tepe era, entre outras coisas, um observatório para monitorar o céu noturno. Um de seus pilares parece ter servido como um memorial a este evento devastador, provavelmente o pior dia da história desde o fim da Idade do Gelo. Novamente, a equipe de arqueólogos que está cavando Göbekli Tepe não acredita nisso. Assumir uma tradição tão longa de conhecimento relacionada a um evento cósmico não confirmado parece extremamente rebuscado, dizem os autores de sua refutação. A suposição de que os asterismos, padrões familiares de estrelas, são estáveis ao longo do tempo e das culturas não é convincente. É altamente improvável que os primeiros caçadores do Neolítico na Alta Mesopotâmia reconhecessem as mesmas constelações celestes descritas pelos antigos estudiosos, egípcios, árabes e gregos, que ainda hoje não povoam nossa imaginação. Porém, essas afirmações estão longe de ser mais radicais e as pessoas que o construíram. Graham Hancock é o autor popular de Fingerprints of the Gods. É um livro de pseudociência que propõe, sem evidências, que uma misteriosa cultura antiga pensava que a capacidade de rastrear precessão das estrelas era tão importante que incorporou uma série de números cruciais em grandes histórias para garantir que o conhecimento fosse transmitido por gerações. Ele a chama de impressão digital fantasmagórica de um conhecimento científico avançado impresso nos mais antigos mitos e tradições do nosso planeta. Um de seus exemplos favoritos é justamente Göbekli Tepe. Em uma entrevista de 2015 no Joe Rogan Experience, que foi vista mais de 11 milhões de vezes, Hancock chamou Göbekli Tepe de um local profundamente astronômico. As ideias de Hancock ajudaram a alimentar o interesse em Göbekli Tepe como um antigo observatório. Mas ele tem uma afirmação ainda mais fantástica sobre o abutre e outras esculturas no Pilar 43. Ele acreditava, novamente sem evidências, que é um diagrama de constelação antigo que mostra o solstício de inverno contra um pano de fundo do céu moderno de hoje. Isso é assustador e misterioso, disse Hancock, porque parece que há evidências contundentes de que as pessoas que fizeram Göbekli Tepe tinham um conhecimento profundo da precessão. E parece que eles enviaram deliberadamente no tempo, nesta cápsula do tempo, uma imagem do céu em nossa era. Os detalhes de suas ideias só ficam mais fantásticos à medida que ele as explica, mas isso não impediu Hancock de receber grande atenção por expressá-las. E como resultado, Göbekli Tepe foi varrido para afirmações pseudocientíficas e críticas estranhas sobre o que os arqueólogos tradicionais querem que o público acredite. Nesse interim, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt, que descobriu o local e liderou a escavação, morreu em 2014. Mas apesar desta perda, a equipe de Schmidt continua sua escavação de décadas em Göbekli Tepe com foco em descobrir quem construiu o local e por quê. E embora ainda não haja evidências convincentes de que Göbekli Tepe foi construído como um local astronômico, isso não significa que nada virá à luz. Talvez a prova da conexão proposta de Göbekli Tepe com as estrelas ainda esteja enterrada lá embaixo nas profundezas da areia do local. Este foi o vídeo de hoje. Esculturas na antiguidade sempre nos deixando algumas informações, a questão é saber interpretá-las ou encontrar suas raízes. Este canal tem o apoio da Rede Unidos pelo Conhecimento. Um agradecimento a todos os colaboradores do canal, um abraço e até o próximo vídeo. E se você quiser e puder ser um dos apoiadores do canal, o link para a colaboração está na descrição dos vídeos.